Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Como estão passando esses dias? Como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Vamos para mais um dia de conversa, mais um dia de papo. Afinal, a luta contra o racismo, ela precisa ser diária. Ela tem que ser todos os dias. Eu não posso fazer live todos os dias, mas posso pelo menos uma vez por semana instigar vocês a falar. Bora falar, gente, vamos embora conversar, vamos falar sobre isso. É necessário, tá bom? É muito importante a gente falar, botar pra fora. Tem que botar pra fora. A gente não tá só sem respirar, não. A gente tá se calando demais. A gente já tá preso dentro de casa. A gente já não pode sair pra fazer as coisas. Pelo menos falar a gente pode. E aí, Bianquinha, seja bem-vinda. E hoje o papo é sobre alienação. Mais uma faceta do racismo que a gente hoje vai dialogar sobre ela. E vocês já sabem que a live é para isso. A gente vai conversar, a gente vai pensar em algumas coisas, mas eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir muito vocês. É importante para mim que vocês falem, né? Que isso seja colocado para fora, tá bom? E eu quero também propor uma coisa, galera. Eu vou trazer também algumas referências. Toda live eu vou trazer alguma referência historiográfica, algum livro, alguma coisa que eu li que tenha a ver com esse papo que a gente vai conversar, tá beleza? E hoje eu queria até começar com uma parte do prefácio do Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Eu não vou nem, olha só, aos pouquinhos eu vou trazendo o Frantz Fanon, tá? Não dá pra trazer ele todo de uma vez, não. Frantz Fanon é sinistro, mas é a maior referência nesse processo de desconstrução da colonização na nossa cabeça. Ele é o cara. Mas eu queria muito trazer, na verdade, uma fala do Lewis Gordon, que fez o prefácio desse livro. E ele diz o seguinte, olha só. Vê se não tem tudo a ver com isso que a gente vai, na verdade, com o motivo dessa live. Diz assim, a maioria dos negros, inclusive na África, está obcecada em fixar-se. Essa obsessão, sugere a argumentação de Fanon, é resultado da impotência social. Não conseguindo exercer um impacto sobre o mundo social, eles se voltam para dentro de si mesmos. O principal problema dessa atitude está na contradição em buscar a liberdade, escondendo-se dela. A liberdade requer visibilidade, mas para que isso aconteça, faz-se necessário o mundo de outros. Esquivar-se do mundo é uma ladeira escorregadia, que no final das contas leva à perda de si. Até mesmo o autorreconhecimento requer uma colocação sob o ponto de vista de um outro. Esta é uma verdade difícil de aceitar. E aí ele diz, né, que o Frantz Fanon está nos dizendo que nós devemos nos livrar de nossas barreiras rumo a um corajoso engajamento com a realidade. Então, de cara, isso aqui já confirma que a gente precisa do outro, a gente precisa se libertar, mas essa liberdade depende desse encontro com o outro. Eu não existo sozinha. E é preciso falar, a gente precisa, a liberdade ela precisa de visibilidade. A gente precisa se mostrar, a gente precisa botar a cara. Então a gente vai, nessas lives, tentar entender os processos, dialogar sobre eles e nos colocar. É muito importante, eu preciso ouvir vocês. Ouvir vocês é o principal dessa live. Como eu disse na live anterior, muita coisa está sendo falada. Felizmente, tem muitos projetos botando a cara, falando. Isso não é de hoje, há muito tempo. Mas é necessário que individualmente cada um descubra o seu espaço, descubra aonde que pode fazer essa mudança, aonde que eu posso agir, aonde que eu posso mudar. E aí, nesse universo de brancos, de negros e de todas as etnias, aonde que cada um consegue se recolocar nessa luta, ok? E aí eu falo recolocar porque cada um precisa entender o seu papel.
Brancos, descubram qual é o papel de vocês nessa luta. Negros, se levantem e descubram qual é o papel de vocês nessa luta. Eu sou cantora, eu sou compositora, eu sou bacharel em história, então eu vou falar. Eu vou falar, eu vou escrever, eu vou cantar. E o processo precisa ser esse. Cada um, no seu papel, fazer aquilo que é melhor. Beleza? E aí, conforme nós conversamos, eu postei essa semana, a gente vai conversar sobre uma música do Ilê Aie, que se chama Alienação. Essa música é do Sandro Telles e do Mário Pan. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu fiquei maluca, eu fiquei enlouquecida. Primeiro porque, assim, o Ilê Aie é o primeiro bloco afro do Brasil. Ele nasce lá no Curuzu, na Liberdade, lá naquele bairro praticamente 100% negro. E a missão, o objetivo do Ilê Aie é exatamente preservar a cultura afro-brasileira, transformar esses conceitos na cabeça das pessoas. Então, eles trabalham com projetos sociais, trabalham com N coisas, com a cultura, mas principalmente a música. E isso é encantador. Eles fazem um trabalho magnífico naquele bloco. E essa música me tocou muito profundamente. Primeiro que eu achei uma música extremamente corajosa, e o Ilê Aie é corajoso, porra. Um bloco que nasce em 1974 para falar de negritude, para falar, se colocar contra o racismo. É inspirador. Então, eu trouxe essa música que nós vamos cantar juntos. Eu até coloquei o vídeo do YouTube para vocês irem ouvindo aí no meio da semana, para vocês verem que eu não estava brincando de que a música é fantástica. Eu vou botar aqui, a gente vai cantar, depois a gente vai falar dela, tá? Vamos lá. Te ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça e à alienação. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamado de negão. Se você tá afim de ofender, é só chamá-la de morena, pode crer. Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamada de negona. A consciência é o objetivo principal. Eu quero muito mais, além de esporte e carnaval. Natural, chega de eleger aqueles que têm. Se o poder é muito bom, eu quero poder também. Se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça e à alienação. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamado de negão. Se você tá afim de ofender, é só chamá-la de morena, pode crer. Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamada de negona. O sistema tenta desconstruir, te afastar das tuas origens, para que você não possa reagir. Construir, já passou da hora de acordar. Assumir sua negritude é vital para prosperar. Ser negro não é questão de pigmentação, é resistência para ultrapassar a opressão. Sem pressão, luta sempre, igualdade e humildade. Vou seguir de Ilê Aie e encantar toda a cidade. Se você tá afim de ofender, é só chamá-la de morena, pode crer. É desrespeito à raça e à alienação. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamado de negão. Se você tá afim de ofender,
É bom demais, gente. Fala sério, Lê Aí é tudo. Ouçam e Lê Aí, ouçam. Entra lá no YouTube, joga, que vocês vão ver cada pérola fantástica. Deixa eu já dar um alô pra galera. Oi, Luiz. Olha o Aguibara Dudu presente. Bendito, Eric, Márcia Lopes, eu vi. Chegando, Margarete. Galera linda, sejam bem-vindos. Já ouvimos Lê Aí. Alienação. Depois vejam o vídeo de novo para poder ouvir. Mas vamos falar dessa música, porque a história aqui é falar hoje sobre as nossas mentes alienadas, nossas mentes negras alienadas. E essa música, ela vem já dando alguns toques, né? Vamos já fazer uma rápida interpretação de texto aqui? Vamos lá, bem rapidinha, para a gente começar o papo. Porque eu vou começar a chamar, hein? Quem tiver pelado aí, bota a roupa, porque eu já vou começar a chamar vocês. Vamos lá. A música já começa dizendo assim: se você tá afim de ofender. E aí, aquela galera que acha que chamar de moreno, pô, tá elogiando, já vai se sentir bolado, né? Ué, pô, eu achava que isso era normal. Então, gente, todo e qualquer grupo afrocentrado que pensa em valorizar a cultura negra não cai nessas falácias. Nós somos negros. E aí, vamos entender o seguinte: esse conceito de negro, de raça, não fomos nós que criamos. Quando eu digo nós, eu vou falar de africanos, vou falar da galera afrocentrada, galera de diáspora, que somos nós que viemos junto com a história do nosso povo preto, que foi escravizado, que foi sequestrado e trazido até aqui. Não fomos nós que criamos isso. Só que já que a gente tem que viver com esses conceitos, já que a gente tem que se defender deles, porque afinal o racismo nos oprime, nos escraviza ainda mentalmente, essa colonização que não acabou, todo e qualquer grupo que trabalhe na defesa desse conceito afrocentrado, ele vai então se valorizar. Então, estamos redefinindo os termos. Até o Frantz Fanon, que eu citei antes, nesse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala muito sobre a questão da linguagem, a importância da linguagem nesse processo. Então, a gente está ressignificando diversos conceitos. Então, enquanto lá no século XIX, ser negro era não ser nada, e até hoje, na verdade, a gente ainda vive em função desses conceitos e por isso o racismo resiste, nós ressignificamos todos esses termos e todos esses conceitos. Então, o movimento negro vem fazendo um trabalho grandioso de valorização. E todos os nossos, todo povo que vive em meio a essa luta, internamente transforma isso em processo de resistência. Então, não, gente, nós não somos moreninhos, nós somos negros, ok? Isso é orgulho pra gente. Então, essa música fala disso. Se você está afim de ofender, é só chamá-lo de moreno. Aqui no Lê Aí, ainda diz que é desrespeito à raça e à alienação. Por que é desrespeito e por que é alienação? É porque você não está entendendo o quanto que é valoroso ser negro. O quanto que ser negro é algo grandioso. O quanto que a nossa ancestralidade é maravilhosa. Então, toda vez que você tenta nos diminuir através de palavras, a gente enfrenta vocês com essa resistência. E a nossa preferência é ser chamado de negão. Isso é muito orgulho pra gente. Então, essa música já traz esse peso de corrigir na nossa mente esses processos e essas palavras que tentam nos diminuir. Ok? E aí ele começa já com a questão política, porque é necessário. Né? O racismo, ele se utiliza de todos os instrumentos para nos dominar. E aí ele fala, né? A consciência é o objetivo principal. Nós entendermos como esse processo funciona e como que na nossa consciência a gente vai modificar isso. E a galera da Aguibara chegando, que lindo, amo vocês. Que bom, vou chamar vocês, hein? Fiquem ligados aí. Eu quero muito mais além de esporte e carnaval.
esses lugares que esses processos racistas nos colocaram, né? Preto é bom jogando bola, preto é bom sambando. Não, a gente quer muito mais do que isso. Chega de eleger aqueles que têm. Se o poder é muito bom, eu quero poder também. Por que não poder para os negros? Por que essa branquitude na nossa política? Então, a gente está colocando abaixo, com essa música, todos esses processos que nos escravizaram e que nos escravizam até hoje. Por isso que essa música, o nome dessa música é Alienação. É para que a gente perceba que se a gente acha que tudo isso, que chamar as pessoas de forma pejorativa, de nos diminuir, é natural, a gente está dizendo que não é. E o nosso processo de resistência é de bater de frente e dizer que não mesmo. E aí ele continua: o sistema tenta desconstruir, lhe afastar das suas origens para que você não possa interagir e nem construir. Negro, quando se junta, gente, a nossa ancestralidade é muito forte. E é linda. E é de unidade. Eles têm muito medo. Muito medo. Vide a Revolução do Haiti. Vide, na verdade, as nossas próprias batalhas. Vide o samba, que resistiu a todos esses processos de desvalorização e de racismo. E se mantém firme até hoje. Nós somos frutos, nós negros, somos frutos desse processo de resistência. Então eles têm muito medo disso. E aí, e por isso, é necessário tentar nos manter sempre com essa mente colonizada. Não, eu não posso. Não, seu lugar não é aí. Seu lugar é aqui, de nos dizer o que fazer, como fazer. A gente viu agora, né? Muito recentemente, as campanhas pelo nosso povo preto. Gente, não nos digam o que fazer. A gente já está fazendo essa luta há muito tempo para vocês nos dizerem o que fazer. Não façam isso. Fica feio. É vergonha. É vergonha, tá? E aí ele diz assim, né? No finalzinho da música: ser negro não é questão de pigmentação. E aí, gente, o racismo, ele tenta nos confundir. A gente também já falou sobre isso e eu vou repetir. Ele tenta nos confundir. Ele tenta nos colocar uns contra os outros. Ele tenta... E aí surgem diversos conceitos. Até mesmo o conceito de colorismo, né? Que não é o momento ainda de falar dele, porém, até ele é utilizado de forma a tentar nos dizer o que pode mais e o que pode menos, né? Então, nós sabemos muito bem que os nossos negros que são mais retintos, que eles sofrem mais racismo do que eu, por exemplo. Porém, racismo é racismo. Então, vamos parar com a palhaçada, tá bom? Que a gente não cai mais nessa, não. Até por isso a gente passou, né? De criar uma bandeja de cores para nos definir. Porém, ser negro não é questão de pigmentação. Não é não, meu amor. É resistência, é luta contra a opressão, ok? Lutar sempre com igualdade e humildade. E eu quero um dia poder subir com Ileaie e encantar aquela cidade maravilhosa que eu amo, de onde meu pai, na verdade, né, veio. Então, por favor, essa live, esse bate-papo, é para que a gente resista, lute através da palavra, que a gente possa falar, que a gente possa dizer, pensar e reproduzir esse pensamento em palavras. Como eu citei Frantz Fanon, na verdade, o prefácio, né, do livro do Fanon, em que é necessário que a gente traduza essa liberdade em evidência, assim, se tornar evidente, que a gente dê visibilidade a ela. A tendência que o racismo cria na nossa cabeça é que a gente tem que se isolar. E a gente está destruindo, botando abaixo essa construção mental. Ok? Gente, vamos lá, vou começar a chamar, hein? Uhul. Deixa eu dar um alô. Ai, Zé, eu te amo.
Ah, você. Zé, vê depois. Gustavo, eu vou te chamar. Gustavo, pronto. Mulato, moreninho. Isso, Gustavo. Você tá vestido, né, Gustavo? Porque eu acho que, né? Zé, eu te amo. Mas depois assiste, porque eu cantei Ilê Aie e eu sei que você curte. Gustavo, deixa eu tentar te chamar aqui. Vamos lá. Eu quero ouvir. E essa live é maluca mesmo, tá, gente? Eu vou chamando, eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês falem. Vai botar a camisa, Gustavo. Tá vendo? Eu pego vocês pelado em casa, gente. Pode, olha só, pode vir de pijama, tá? Se a Ivete pode, a gente pode. Ô, meu amor, Zé, você tá vestido? Eu vou te chamar, Zé. Depois eu chamo o Gustavo. Vem comigo, Zé. Quero você. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Peraí. Ih, Zé, não tô conseguindo. Ah, peraí que vai entrar alguém. Entrei. Eu tava botando a camisa. Oh, amor, desculpa. Olha só, eu faço umas lives malucas, você já me conhece. Te encontrei de surpresa e amei. Então, Gustavo, olha só. Essas lives que eu tô fazendo toda quinta-feira é meio que uma ação para para que a gente possa lutar contra o racismo com palavras. Eu sinto que muitos dos Claro. meus amigos, a gente está ouvindo muita coisa bem teórica, bacana, acadêmica, mas assim, eu sinto falta da fala dos meus amigos. Eu quero todos eles nessa luta. Então, assim, é meio uma conversa entre parceiros, pessoas, Perfeito. sabe, que se gostam, mas que estão vivendo essa mesma realidade. Você é professor de história, trabalha com turismo, negro. Então, assim, quero ouvir de você. O papo hoje é sobre alienação, aquela construção mental que tenta nos colocar sempre para baixo, né? Negro não pode, negro não consegue. Uhum. Me fala aí, qual é a tua experiência com isso? Me conta. Eu até, aproveitando, né, que o tema que você citou, né, a questão da alienação, eu posso dar até um ponto de vista meu, né, particular, a respeito do que essa alienação é construída. Né, que eu não vejo uma alienação de uma forma, vamos dizer assim, ignorante, no sentido de que as pessoas ignoram porque, né, eu acho que existe toda uma intenção de que se construa essa alienação e que nós recebemos, né, diariamente na nossa TV, diariamente, né, nas mensagens, a construção histórica mesmo, eu falo até da própria história, como os nossos heróis, né, são construídos e também desprezados. Como os heróis, na verdade, né, os grandes, né, guerreiros, lutadores que lutaram para essa condição, né, de igualdade, né, que tiveram sim resistência desde sempre, né, em que nós tivemos desde os africanos trazidos, né, de África, né, escravizados, né, e aqui os que nasceram, e desde sempre, né, a realidade popular ela é de resistência. Então, a alienação, eu acho que é uma questão que muitas vezes, o que hoje, até vou trazer uma questão muito recente, né, a gente fala, né, dos Palmares, né, de você ter não vou nem classificar, né, como você pode ter um negro, né, que deveria representar, reconhecer, trazer, né, à mostra tantas questões históricas, desde Palmares até, né, guerreiros, né, que passaram pela história do Brasil e são menosprezados. Né? Então, isso a gente vê também no dia a dia, né, essa condição de discriminação, né, quando nós vamos para instituições públicas, né, onde a gente percebe a presença de pessoas que estão, né, num patamar no sentido de ser aqueles que trabalham e têm o status social com a sua condição e que o negro não está, onde você vai numa universidade pública e você ainda não tem um número, né, de professores, muito menos, né, estudantes também. Hoje, mesmo com a questão de cotas, existe um debate muito forte, né, com a questão também de, né, trazer à vista essa questão da herança, né, que negativa, né, herança negativa que, né, nós sofremos até hoje. Então, assim, é muita coisa, né?
E, assim, dizer que não tem discriminação, que não há preconceito, por favor. É mais uma tentativa, né, de, né, apagar ou iludir, né, o que não pode ser negado, né? Então, realmente é muito complexo, né, a gente conseguir vencer toda essa agressão, né, diária, agressão do olhar, agressão das palavras, de falar que o seu cabelo não é bom. É cabelo bom, quem define o bom ou o ruim? Quem determina, né, a estética? Mas peraí, você não é negro, você tem traços brancos. Peraí, você não é tão... Peraí, o que te coloca na condição de negar a minha ancestralidade? Eu sou mestiço, sim, mas a minha negritude, né, ela me traz, evidencia muito mais preconceitos do que benefícios, né? Então, se eu negar e não reconhecer essa discriminação que outros como eu também sofrem, né, eu estou sendo omisso, eu estou sendo alienado. Então, eu luto. E a gente dá essa voz, essa tua iniciativa de unir as pessoas para despertar a importância de negros, brancos, azuis, mulatos, qualquer cor que você quiser se dar, né? Mas nós somos seres humanos. E, independente da nossa posição, a gente precisa reconhecer no outro a sua condição, né? Então, não reconhecer a situação do negro seria alienar. Perfeito, perfeito, Gustavo, muito bom. Você falou coisas muito importantes, assim, eu fico feliz porque a galera depois vai vendo, e isso vai servir muito de conteúdo para as pessoas. As instituições, a gente está com pessoas em instituições importantíssimas. E essa construção que fizeram, que é colonial e que sobrevive até hoje, faz com que nossos negros se achem brancos e lutem contra a sua própria, né, contra os seus irmãos, contra as próprias pessoas, né? Então, Gustavo, eu te agradeço profundamente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A surpresa maravilhosa. Quero sempre ouvir você, tá bom, meu amor? Tamo juntos. Beijo para as meninas aí, tá? Beijoca. Tá, obrigado. Beijoca. Gente, fantástico. Peraí, Misha falou aqui. Rudy, eu vi você entrar. Por favor, Binho também. Fabrício, quero vocês aqui já já. Até pouco tempo atrás eu ficava confusa de como me definir. Michele falando, né? Pois fui criada como uma moreninha que havia nascido com cabelos claros, mas um dia eu falei para mim mesma, peraí, eu sou negra, Misha, eu te amo, você sabe que eu te amo, né? José, deixa eu te chamar, Zé, vem cá. Eu quero você, porque você tem uma fala muito importante para mim, peraí. Ai, gente, essa live tá linda, linda, linda. Semana passada foi fantástica, mas e hoje também. Meu amor! Coisa mais linda da minha vida! Eu te minha amo! Estrela! Meu amor, eu te amo. Muita saudade de você. Eu te amo numa intensidade, numa questão, assim... Tô todo descabelado, né? Tô todo esquisito. Também. Mas que bom que eu tô descabelado. Pelo menos meu cabelo tá enrolado, né? Pra poder aparecer nessa live. Não tá aquela coisinha lisinha. Se deixar, a gente vai ficar aqui falando de amor a live inteira. Mas, assim, eu preciso de você para uma fala muito importante. Você... Gente, eu sempre me emociono tanto com você, porque você é um ser humano tão grandioso para mim. Eu quero que você fale da sua religião, da sua religiosidade, que tem uma matriz africana. Que tem uma matriz africana. Mais brasileira, mas tem uma matriz africana. E me fala disso, assim, porque essa ideia, quando a gente fala de racismo, a gente fala muito desses cativeiros mentais. E vocês eu gostaria muito de falar sobre isso. Então, por favor, a fala é sua, meu amor. A gente começando, assim, eu sou de Umbanda, né? Para quem está assistindo, você sabe disso, eu sou de Umbanda. A Umbanda começou há 118 anos atrás, 116 anos atrás, se eu não me engano, com o Zélio de Moraes. Pai Zélio de Moraes foi parar na Federação Espírita de Niterói. E aí começou o primeiro racismo, a primeira segregação
porque se apresentou nele um espírito de um caboclo, de um índio. E um dos médiuns presentes era um médium vidente e que disse: eu estou vendo que o senhor é um frei letrado. Por que se mostra dessa forma tão degradante, aspas para a palavra degradante, né? Porque se mostrou como um índio. E ele disse: eu aqui não sou bem recebido. A partir de amanhã, na casa do meu menino, que é Paisélio de Moraes, que a outra lá, né, fez questão de derrubar a casa lá em São Gonçalo, né, a Panicé, só fez praça em São Gonçalo, mas está tudo bem. Quase que a família inteira presa, ela também deveria estar, mas isso é outra questão. Em nome de Jesus, derrubou a casa dele. E ele disse: nesta casa todos estarão presentes. Todos serão bem-vindos. Os pretos, os índios e os renegados. Os renegados, naquela fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas, somos todos nós. Somos todos nós. Eu que não sou preto, mas sou pobre, sou interiorano, sou macumbeiro, assim como algumas pessoas gostam de chamar, mas sou um bandista. Macumbeiro é quem toca a macumba, né? Eu não toco esse instrumento, mas tenho o maior amor por isso. E a gente, por outro lado, voltando um pouquinho mais para a minha história, eu com 15 anos de idade, através de uma professora de português que eu tive lá no interior de São Antônio de Pádua, ela me indicou um centro espírita de uma questão que aconteceu numa sala de aula que eu vi o acontecimento, ela também viu, ela me chamou para conversar e ela me indicou um centro espírita. O Centro Espírita Antônio de Pádua, que lá funciona até hoje, graças a Deus. Quando eu cheguei lá, eu falei: gente, aqui tem mais um monte de gente maluca igual a mim, né? Porque é um monte de gente que vê espírito, um monte de gente que conversa com coisa, que não sei o quê. E lá eu comecei a ver todas essas entidades. Preto, índio, que não sei o quê. E lá eles não eram bem-vindos. Porque todo mundo tinha que ser letrado, todo mundo tinha que falar muito bem, todo mundo tinha que ler muito. E eu falei: caralho, não tá tão correto assim, porque a gente fala palavrão, a gente é da vida, a gente passa sufoco, a gente tem visto, a gente precisa de gente que fala com a gente, né? E aí eu descobri a Umbanda. E aí eu fui descobrir o preconceito, o segundo, né? O primeiro por ser gay, por ser pobre, por ser interiorano, numa família hipócrita interiorana que acha que é tradicional, que é tradição, amor, né? Fui criado na Igreja Católica, TFP, Tradição, Família e Propriedade. Já diz assim, merda, né? Não presta. Mas já era, eu frequentava escondido ali. Eu falei: cara, eu também não fico num lugar de mais um preconceito. Porque um preto velho não pode ser preto e não pode ser velho. Por que esses dois preconceitos? Qual é a questão de um preto velho? Né? Quem são os donos dessa terra? São os pretos e são os índios. Por isso que a Umbanda não é feita sem caboclo e sem preto velho. Umbanda que não tem caboclo e não tem preto velho é qualquer coisa, menos Umbanda. É menos Umbanda. Eu encontrei uma pessoa uma vez: eu tenho um barracão de não sei de quê, de religião tal, lá. Eu toco Umbanda. Falei: que bom, meu pai, que não sei o que. Eu toco Exu. Falei: desculpa. O senhor canta para Exu, porque tocar Umbanda, tocar para caboclo e preto velho. Porque são os donos dessa terra. Essa terra não foi descoberta. Essa terra tinha dono. Foi Quando invadida. eu fui para tirar...
foi invadida. Quando eu fui para Tiradentes a primeira vez, eu passei mal. Visitando os pontos turísticos, eu passei mal, porque eu via sangue, literalmente, Áurea. Quem acredita e quem não acredita, eu via sangue em cima daquelas pedras. Eu sentia a dor daquelas pessoas. Então, assim, por que o kardecismo não sofre o preconceito que a Umbanda sofre, que o candomblé sofre? Porque o candomblé mata bicho? Você é vegano, porra? Eu falei isso uma vez para uma filha de santo minha, que estava... a gente estava almoçando, ela falou assim, eu não gosto do candomblé porque mata bicho. Eu falei, esse peito de frango que está no seu prato agora, o frango infartou, né? Infartou. Vamos ser hipócritas, vamos ser com decência. Não é? Você está trazendo essa face do preconceito e do racismo, que é a hipocrisia. Né? Mas por que é que o kardecismo não sofre esse preconceito? Você imagina, há 200 anos atrás, foi quando Allan Kardec codificou o kardecismo, quem tinha acesso a livros, a literatura, principalmente a literatura francesa, aqui no país? Eram os senhores de engenho, eram os doutores. Não era pra gente. Não era pra gente. Entendeu? Então, assim, é muito fácil, assim, eu adoro Divaldo Franco, que é um grande espírita, uma grande pessoa que tem um trabalho maravilhoso. Mas ele, por outro lado, ele não consegue enxergar, por mais que ele trate da população pobre, por mais que ele trate da população preta, ele não consegue saber o que é isso. Ele não vive isso. Ele acolhe, mas ele não vive. Ele não sabe viver isso. Eu aprendi muito com você, como aprendo muito com você, como eu gosto de te ouvir, como eu gosto de aprender com você. Mas a minha religião me ensina muito também sobre isso. O fato de eu ser branco me dá muitos privilégios? Sim. Se eu correr, eu não corro o risco de levar um tiro. Isso já é um grande privilégio. É um risco menor, pelo menos, né? É um risco menor, né? Mas já me tacaram coisas na rua por eu estar vestido de branco. Era essa fala que eu queria trazer sua, assim, porque nesse papel, assim, essa live é principalmente para falar de racismo, mas a gente está tentando entender a base disso, e essa base ela está dentro de cada pessoa. E cada pessoa sofre dessa raiz do racismo de alguma forma. Então a hipocrisia é uma delas. E a religiosidade, nesse país, que é de maioria negra, precisa ter a sua raiz e ancestralidade preservada e respeitada. E não tem, né? E por isso que é importante, assim, foi importante ouvir você. Porque essa história precisa mudar a partir de cada um. E eu sei que você tem essa luta. E eu te respeito muito porque você tem essa bandeira e essa luta dentro de você. E assim, eu só sofro esse racismo porque a minha religião é uma religião de preto. Mesmo eu sendo um branco dentro dela. O que você tá fazendo? Porque se eu fosse kardecista, vestidinho ali o azul, igual Roberto Carlos no final de ano, tava tudo lindo. Certo. Entendeu? É verdade. Não, mas eu vou pra Encruzilhada, eu vou pra Calunga. Entendeu? Eu faço coisa de preto. Assim, como assim você faz isso? E a gente vai superar isso juntos. É por isso que a gente está aqui, botando a cara, falando disso, que é importante falar. Toda quinta-feira eu vou estar aqui. Você se lembra? Eu quero você. Hã? Você se lembra uma das nossas muitas conversas que eu falei com você que eu ia fazer uma ponte que acabou não acontecendo, da minha sobrinha com você, sobre
desculpa, sobre o TCC dela, Isso, é falando verdade. sobre isso, aí você falou algumas coisas para mim, eu disse para ela, eu disse para você assim, eu falei, a gente não pode fazer um novo apartheid. Né? Na passeata mais importante do apartheid nos Estados Unidos, existiam brancos de braços dados com os negros, pedindo o que realmente tem que acontecer, é igualdade. Estamos aqui porque somos iguais. Uma das palavras que o meu caboclo, meu pai, disse certa vez, ele falou, vocês segregam tanto, vocês separam tanto tudo. Tem um monte de gente aqui que é melhor do que o outro. Tem um monte de gente aqui que tem sangue azul. Cai em cima de uma cama. Na hora que precisar de um sangue, você não vai querer saber se esse sangue é de preto, é de branco, é de gay, é de pobre, é de rico. Você não interessa saber, você quer salvar a sua vida. Então, Exatamente. quando você quer salvar a sua vida, todo mundo vale, todo sangue vale. E ele finalizou, não foram essas, exatamente essas as palavras dele, mas é a essência da palavra dele. E ele disse, o sangue, vocês não são pretos, vocês não são brancos, vocês não são melhores, vocês não são piores, vocês são melhores. A única cor que existe é o vermelho, que é o do sangue que corre na veia de cada um de vocês. Quando vocês aprenderem isso, vocês estarão no caminho correto. Que isso entre na cabeça das pessoas, né? Que isso entre na cabeça das pessoas. Meu amor. É o que eu tento. Eu te amo. Eu te amo de uma maneira e sinto uma saudade de você. Vontade de apertar. A gente vai matar essa saudade. Beijo, meu amor. Vou chamar mais uma pessoa. Te amo. Vou ficar te assistindo. Te amo. Beijo. Beijo. Gente, Zé é uma pessoa incrível, incrível, com uma mente... Nós já dialogamos muito, muito sobre questões religiosas, eu falando do budismo, ele falando da religiosidade dele. E é maravilhoso quando as pessoas se propõem a dialogar, isso é o mais importante. Udi, você está aí? Udi, fala comigo. E galera, a questão da hipocrisia, né, que o Zé falou e que afeta todo e qualquer tipo de preconceito nesse país e também afeta o racismo, a gente precisa ver o quanto que ela existe dentro da gente, essa proposta, dentro do nosso universo, e a gente combatê-la de todas as formas. Cada um tem o seu papel, brancos, negros, índios, todos têm o seu papel para que a gente mude essa história. É muito importante que cada um entenda qual é o seu papel nesse universo de luta. Hanna, seja bem-vinda. Deixa eu dar um alô aqui para a galera. Maria Antônia, obrigada. Misha, eu te amo, já falei. Manu, que lindo te ver. Eu vi Dani Coimbra, Dani Antunes, Márcia Lopes. Gente, muito obrigada. Eu espero assim, que vocês continuem inspirados assim, a realizar algo, a fazer algo. Porque a gente precisa agir, né? Eu trouxe hoje no início da live o livro do Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, e ele fala em algum momento lá do livro que a proposta dele é transformar os negros em negros de ação. E é um pouco a proposta dessa live aqui, né? Que a gente comece agindo, pensando, e que a gente possa agir falando. A gente queria tanto falar com o povo do Aguibara, mas o povo, acho que já, o povo dá uma passadinha, né? Mas já é bom demais. Eu amo todos. E a galera do Aguibara faz uma luta muito bonita, muito fantástica. Bendito afro-brasileiro. Obrigada.
Obrigada. Hanna, você tá vestida? Eu tenho que perguntar se a galera não tá nua, né, gente? Hanna, eu queria ouvir você. Você tá bem aí? Posso te chamar? Também, gente, se tiver pelado, eu já não tô mais me importando, não. Essa hora pode? Acho que pode. Mas eu queria falar com a Ana, assim, pra gente fechar em 3. Deixa eu ver se ela atende aqui. A Ana é uma mulher que eu conheço há um pouco tempo, mas é uma mulher inteligentíssima. Vamos ver se ela vai me atender, né? Deixa eu ver se ela tá aqui. A luta é grande. Tá bom, Hannah, eu respeito, gente. Eu super respeito. A luta é grande, sim, gente. Eu falei no início da live também que eu ia trazer umas referências para vocês. Tá bom, fica tranquila, fica tranquila. Que eu ia trazer umas referências para vocês de livros, coisas que me influenciam, coisas que me constroem. Trouxe o Frantz Fanon, só li um trechinho, mas vou trazer o Frantz Fanon sempre, porque ele é o cara que modifica a nossa, que trabalha esse processo de transformação da nossa mente. E quero trazer também Daisaku Ikeda, que é o meu mestre da vida, é do budismo. A gente falou dele também semana passada. E o budismo entende muito a gente como um indivíduo, como um ser humano capaz e feliz na sua essência. E a luta contra o racismo é essa, é colocar as pessoas na sua condição, que deveria ser natural, que é humana. E aí, eu não estou tentando dizer que nós somos todos iguais, não, tá, gente? Não é esse o ponto. Mas quando a gente fala da raiz do problema, é a gente colocar na nossa cabeça que nós não somos aquilo que a colonização nos disse. É isso que é importante. E falando hoje sobre alienação, é nós vivermos ainda reproduzindo essas falas, que nos colocam, negros, numa condição de não existência e de invisibilidade. Então, assim, é por isso que a gente está aqui para falar e ouvir, gente. Nem todo mundo vai concordar, sabe? A gente precisa parar de querer só conversar com os nossos pares que têm as mesmas opiniões. Né? O racismo só vai acabar quando a gente tiver a condição de ouvir o outro e ter um diálogo franco, diálogo franco. E o senhor Daisaku Ikeda, ele diz o seguinte nesse livro aqui: a maneira como percebemos os fatos difere de acordo com o nosso estado de vida. Quando o nosso estado de vida muda, o nosso ambiente também muda. Essa é a essência da doutrina dos 3.000 mundos num único momento da vida, exposta pelo Sutra do Lótus. Então, ele cita aqui um princípio budista, que é o dos 3.000 mundos num único momento da vida. E todas as vezes, isso é uma coisa, budismo é maravilhoso, assim, gente, eu enlouqueço com o budismo, assim, de tão delicioso que é de praticar. E o que ele quer dizer é que na hora que a minha mente se torna positiva, na hora que a minha mente para e pensa assim, não, eu como ser humano, eu sou perfeito, eu sou qualificado, eu posso. No momento em que eu me entendo como um ser humano, no momento que eu ponho isso na minha mente, eu movimento o universo inteiro. Isso é que a gente precisa fazer. A minha proposta é que a gente saia da teoria e vá para a prática, nessa luta contra o racismo, que a gente possa se entender como indivíduo. Precisamos nos organizar melhor para reivindicarmos as políticas públicas para a nossa população negra. Bendito, você está vestida? Eu vou te chamar. Eu quero ouvir isso de você. Peraí. Quero te fazer uma pergunta. Gente, desculpa, mas assim, venham preparados para essa live, porque ela é assim, eu chamo mesmo a galera e se tiver nu, vai aparecer nu. Bendito, vem aqui falar comigo, que eu quero ouvir isso de você.
E tadinho, gente. Acho que ele estava nu. Ai, gente. Bom, e aí, assim, voltando para a fala do Daisaku Ikeda, se entendam como indivíduos capazes e que possam conquistar, gente. As nossas conquistas não podem ser determinadas por ninguém a não ser nós. Então, guardem esse princípio budista na vida de vocês. 3.000 mundos num único momento da vida. Olha que coisa fantástica. Na hora que eu determino uma coisa, eu movimento 3.000 mundos. Tem noção de quanto isso é maravilhoso? Então, façam isso. Exercitem isso. Tá bom, bendito. Fica tranquilo, tá? Relaxa. Coloquem isso na mente de vocês. O movimento contra o racismo, ele está sendo feito por diversas frentes. A proposta que eu tenho para vocês é que ela seja a nossa frente principal, seja a nossa mente. A alienação, ela é trabalhada aqui dentro. Aqui é que disseram a vida inteira para a gente, desde o final do século XVIII, início do XIX, que a gente não era nada. Eu repito, não fomos nós que criamos as questões raciais. Bendito venha. O meu Deus, o povo deve querer me matar, gente. Venha. Não fomos nós que criamos esses conceitos, então a gente hoje precisa lutar contra eles. Eu te chamei? Consegui? E aí, essa luta, se ela não começar primeiro aqui, ela não vai chegar sequer na rua. Olá. Oi! Tudo bem? Me perdoa, tá? Eu sou maluca. A gente Mas já se assim, conhece. a proposta... Eu lembro de você, tudo bem? Lá da Guibara. Isso. Tudo bom? Eu sou de São Paulo. Eu lembro de você. Que Sou bom, amigo você do está em Pacato, São Paulo? do Mário. Isso. Tudo bem? Melhor agora. Olha só, a gente tá... Pô, legal. A gente está com 5 minutos, mas eu quero ouvir muito essa tua fala de... Você acha que a gente precisa se organizar? A gente não está organizado. Não, eu acho que assim, no modo geral, tá? Que assim, eu sou daqui da Educafro. Aliás, a Educafro nasceu aí no Rio de Janeiro. Isso. Hoje a sede é aqui em São Paulo. E eu digo assim, os movimentos, na minha opinião, tinha que se juntar mais, sabe? Pra gente ter mais força para brigar com os caras lá no Ministério Público, que as pessoas não sabem, mas eles que boicotam as nossas pautas, o próprio racismo, né, estrutural, o institucional. A gente precisava trabalhar mais essas falas, que é uma coisa que o Frei Davi não abre mão. Ele vai para cima dos caras, vai para Brasília, tiver que deitar no chão lá para falar com o ministro, ele é um cara de coragem. Boa. Você mandou assim, eu fiz questão de que você falasse isso, porque a gente tem questionado, assim, no geral, está se questionando muito o fato da gente não conseguir esse movimento necessário para ir para a rua, né? Sim. E o movimento negro, ele já faz um trabalho já há muitos anos, mas a gente não... Eu confesso assim, eu acho que existe uma força contrária que é tão forte quanto, mas eu acho que desde os anos 90, os trabalhos de base foram se perdendo um pouco. Eu acho que nos anos 70 e 80 o movimento negro era muito forte. Depois a gente tomou uma vereda ali pelos partidos políticos e o trabalho de base eu acho que ficou um pouco a desejar. Eu acho que poucas instituições conseguiram se manter, né, e fazer essa necessária mobilização lá na base. Verdade. Mas eu concordo com você de que a gente precisa rever isso dentro das instituições e cair dentro, porque é necessário. Você vê, aqui o Frei, ele tem uma equipe que luta contra as fraudes nas universidades. Ou seja, tem gente branca que se passa como preta
e vai ver, pega o benefício e fica tudo bem. Então, é uma briga grande com os reitores, enfim. Com Eu acho que certeza. eu concordo com tudo que você está falando aí, mas eu acho que a gente tem que discutir esse lance também, de abrir a cabeça das pessoas, a mente, né? De Sim. discutir esse lance da meritocracia, que isso é uma mentira, isso é uma farsa. Balela, né? E tem gente que Olha só. acredita. Um exemplo, esses dias eu entrei na live do Homenzinho, Ai, tacando travou. pau nas cotas. Aí eu entrei, e eu, assim, eu acho que você falou uma coisa muito significante aí. A gente tem que sair um pouco dessa zona de conforto, de falar só entre os nossos, assim, pessoas que já são conscientes, e tentar, né, de um outro modo, trazer essas pessoas para o nosso lado e trocar uma ideia, ver, Boa. e tentar explicar, Concordo. porque tem gente que acredita em meritocracia. Não tem como. 350 anos de atraso, não sei, estou falando besteira, mas Não, eu você vejo está que... corretíssimo. Exatamente isso. E essa construção mental é que a gente está tentando derrubar. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos combinar uma coisa? Eu quero muito ouvir a tua experiência aí de São Paulo. Então, na quinta-feira que vem, eu quero que você abra a live comigo para você me contar um pouco da experiência de vocês aí, tá? Combinado? Tá, e assim, Tá. se você autorizar, eu pego o seu contato no privado. A Educafro está com uns cursos, né, tanto para graduação, quanto cursos na área de TI. E aí eu Opa! repasso aí para vocês, para repassar para o pessoal aí. Maravilhoso, maravilhoso. Combinadíssimo. Tá, E gente? assim, eu sou muito amigo do Pacato, tá? E do Mário. Legal. Eu já trouxe os dois numa rádio aqui, via live mesmo. E eu acho que era interessante fazer uma com vocês, tá? A gente vai ter data em setembro. Legal. Fazer para Boa. mostrar Pode. o trabalho porque o programa de sábado ele é voltado a esse tipo de tema. E é uma rádio que tem 30 mil acessos, então acho que cada um se contribuir um Combinadíssimo. pouco, falar. Pode marcar uma data, você e a Márcia, né? Pega vocês Fechadíssimo. duas aí do Rio de Janeiro, pega duas mulheres militantes daqui de São Paulo, aí faz um bate-bola. Tá bom. Inclusive vai ter um lance aqui Meu de amor, um... tá falhando aqui para mim, eu acho que já deve estar acabando. Tá. Ó, beijo, muito obrigada, viu? A gente vai se falando quinta que vem, tá? Tá, satisfação. Eu vou te chamar aí no privado. Tá bom? Falou. Obrigado. Galera, já vai cair a live. Amo vocês, muito obrigada. Espero que vocês tenham se inspirados tanto com o Fanon quanto com o Daisaku Ikeda. E, por favor, vocês são maravilhosos. Não deixem, não permitam que ninguém diga o contrário. Tá bom? Vamos vencer o racismo primeiro aqui na nossa mente. Aí sim a gente pode ir pra rua fazer passeata. Tá bom? Amo vocês. Do fundo da minha alma. Amo vocês. Bom final de noite. E quinta-feira que vem a gente volta. Drica, galera toda. Beijo. Amo vocês.